Olá, pessoal! Então, voltamos aqui com o nosso conteúdo, né? Continuamos falando um pouco sobre a aula de ontem, sobre arquivos, e aqui continuamos com os slides. Organização. A organização de arquivos, como qualquer outro setor de uma instituição, pressupõe o desenvolvimento de várias etapas de trabalho. Estas fases se constituiriam em levantamento de dados, análise dos dados coletados, planejamento, implantação e acompanhamento. Levantamento de dados. Se arquivo é o conjunto de documentos recebidos e produzidos por uma entidade, seja ela pública ou privada, no decorrer de suas atividades, claro, esta aqui, sem o consentimento dessa entidade, sua estrutura e alterações, seus objetivos e funcionamento, seria bastante difícil compreender e avaliar o verdadeiro significado de sua documentação. O levantamento deve ter início pelo exame dos estatutos, regimentos, regulamentos, normas, organogramas e demais documentos constitutivos da instituição mantedora do arquivo e complementado pela coleta de informações sobre sua documentação. Sendo assim, é preciso analisar o gênero dos documentos, escritos ou textuais, audiovisuais, cartográficos, iconográficos, informáticos e etc. As espécies de documentos mais frequentes, cartas, faturas, relatórios, projetos, questionários e etc. Os modelos e formulários em uso, o volume e estado de conservação do acervo, arranjo e classificação dos documentos, existência de registros e protocolos, média de arquivamentos diários, controle de empréstimo de documentos, processos adotados para conservação e reprodução de documentos, existência de normas de arquivo, manuais, códigos de classificação e etc. Além dessas informações, o arquivista deve acrescentar dados a referências sobre pessoal encarregado do arquivo, o equipamento, a localização física, a extensão da área ocupada, condições de iluminação, umidade, estado de conservação das instalações, proteção contra incêndio. Análise dos dados coletados. De posse de todos os dados mencionados no item anterior, o especialista estará habilitado a analisar objetivamente a real situação dos serviços de arquivo e fazer seu diagnóstico para formular e propor as alterações e medidas mais indicadas em cada caso a serem adotadas no sistema a ser implantado. Em síntese, trata-se de verificar se a estrutura, atividades e documentação de uma instituição correspondem à sua realidade operacional. O diagnóstico seria, portanto, uma constatação dos pontos de atrito, de falhas ou lacunas existentes no complexo administrativo, enfim, das razões que impedem o funcionamento eficiente do arquivo. Planejamento. Para que um arquivo, em todos os estágios de sua evolução, corrente, intermediário, permanente, possa cumprir seus objetivos, torna-se indispensável a formulação de um plano arquivístico, que tenha em conta tanto as disposições legais como as necessidades da instituição a que pretende servir. Para a elaboração desse plano, devem ser considerados os seguintes elementos: posição do arquivo na estrutura da instituição, centralização ou descentralização e coordenação dos serviços de arquivo, escolha de métodos de arquivamento adequados, estabelecimento de normas de funcionamento, recursos humanos, escolha das instalações e do equipamento, constituição de arquivos, intermediário e permanente, recursos financeiros. Posição do arquivo na estrutura da instituição. Embora não se possa determinar, de forma generalizada, qual a melhor posição do órgão de arquivo na estrutura de uma instituição, recomenda-se que esta seja a mais elevada possível, isto é, que o arquivo seja subordinado a um órgão
hierarquicamente superior, tendo em vista que irá atender os setores e funcionários de diferentes níveis de autoridade. A adoção desse critério evitará sérios problemas na área de relações humanas e das comunicações administrativas. Se a instituição já contar com um órgão de documentação, este será, em princípio, o órgão mais adequado para acolher o arquivo, uma vez que a tendência moderna é reunir todos os órgãos que tenham como matéria-prima a informação. Ao usuário, não interessa onde ele se encontra armazenada a informação, numa biblioteca, numa memória de computador, num microfilme ou num arquivo tradicional. Daí a importância da constituição de sistemas de informação, dos quais o arquivo deve participar, dotados de recursos técnicos e materiais adequados para atender à acelerada demanda de nossos tempos. Centralização ou descentralização e coordenação dos serviços de arquivo. Ao se elaborar um plano de arquivo, um aspecto importante a ser definido diz respeito à centralização ou à descentralização dos serviços de arquivo. E do que se trata a centralização, né? Por sistema centralizado de arquivos correntes, entende-se não apenas a reunião da documentação em um único local, como também a concentração de todas as atividades de controle, recebimento, registro, distribuição, movimentação e expedição de documentos de uso corrente em um único órgão de estrutura organizacional, frequentemente designado de protocolo e arquivo, comunicações e arquivos ou outra denominada similar. Dentre as inúmeras e inegáveis vantagens que um sistema centralizado oferece,